alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os módulos 97 e 98, capítulo grupo 6, ok? Nós vamos falar de um assunto chamado colocação pronominal, que é um tópico gramatical que tem uma grande diferença de emprego entre a escrita e a fala, certo? Então, nós vamos observar as regrinhas de colocação pronominal e depois realizar algumas atividades para fixar esse conteúdo, ok? Então, olha só essa imagem. Essa imagem é a imagem da esfinge. A esfinge é uma figura mitológica que, na versão grega, é descrita como tendo a cabeça de uma mulher e o corpo de um leão. Ela guardava a entrada da cidade grega de Tebas, permitindo a entrada de viajantes somente se eles respondessem corretamente a um enigma. Caso errassem, ela os matava. Por isso, essa personagem ficou associada à expressão decifra-me ou devoro-te. Nessa expressão, os dois pronomes oblíquos, me e te, eles estão colocados após o verbo. Isso ocorre porque nessa frase não há o que obrigue a colocação do pronome antes do verbo. Embora seja facultativa a colocação do te antes do devoro, por causa da presença da conjunção ou, né, coordenativa alternativa, nós observamos o quê? Que vai acontecer o uso desses dois pronomes, então, né? Desses dois pronomes oblíquos. E esses pronomes pessoais oblíquos, eles podem ocorrer de três maneiras em relação ao verbo. Vamos observar? Olha só, pessoal, antes de nós começarmos a trabalhar com a posição, né, do pronome oblíquo em relação ao verbo nas orações, vamos relembrar quais são os pronomes pessoais. Então, nós temos os pronomes pessoais do caso reto, os oblíquos átonos e os oblíquos tônicos. Vamos lá? Então, na primeira pessoa do singular eu tenho o eu, né, me, o mim, comigo. Na segunda pessoa do singular você tem o tu, o te, o ti, contigo. Na terceira pessoa do singular, você tem ele ou ela, os oblíquos átonos se ou a, lhe, e os oblíquos tônicos, si, consigo. Na primeira pessoa do plural, você vai ter o nós, né, os oblíquos átonos nos e os tônicos, nós e conosco. Na segunda pessoa do plural, você tem o vós, os oblíquos átonos vos, né, e os tônicos vós, convosco. E a terceira pessoa do plural, você vai ter eles ou elas, os oblíquos se, os, as, lhes, e os tônicos si, consigo, certo? Então, eles são divididos em átonos e tônicos, e geralmente eles funcionam, né? Os pronomes oblíquos, eles vão funcionar como complementos verbais na oração, certo? Olha lá, pessoal, aqui nós temos então um resuminho, né, do que seria essa colocação dos pronomes pessoais oblíquos, átonos, em relação ao verbo. Ele pode ocorrer de três maneiras, tá? Antes do verbo, e aí nós vamos denominar como próclise, exemplo. Isso não se faz, então o se está antes do verbo, o pronome se, né, está antes do verbo fazer. Na mesóclise é quando o pronome vem dentro do verbo, no meio do verbo, né, então chamar me iam de louco, né? E ênclise, quando ela ocorre, o pronome é colocado após o verbo, tá? E aí nós vamos ter a chamada ênclise. Vamos ver as regrinhas de cada uma dessas situações agora, ok? Bom, pessoal, em geral, a próclise ela vai ocorrer quando nós temos palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Então, observe a seguir quais são essas palavras, né? Então, por exemplo, palavras negativas: não, ninguém, nunca, jamais, né? Não os comprei porque estavam caros, né? Então, observe que eu coloquei o os antes do verbo comprei, tá? Alguns advérbios também: já, bem, mal, sempre, só, talvez, ou até mesmo locuções adverbiais, tá? Talvez o leve amanhã. Observe o exemplo que eu coloquei aqui, olha só. Caso se recupere logo, dará entrevistas. Ele deu entrevistas logo que se recuperou da doença. Ou quando me recuperar, então você tem o advérbio temporal aqui de quando. Você tem aqui a conjunção, né? Olha lá. E pronome também, pronome relativo que. A conjunção
coordenativa conclusiva, logo, né? Você tem aqui o advérbio, caso. O que você vai notar aí? O que você nota aqui? Que a próclise, ela tem algumas palavras que fazem com que o pronome oblíquo venha antes do verbo, ok? Se houver pausa após o advérbio, nós vamos ter ênclise. Por exemplo, aqui, permito-lhe fazer isso, tá joia? Então, atenção agora em relação à mesóclise, tá? A mesóclise, ela vai ocorrer apenas com os verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, ok? Desde que não haja justificativa para que seja usada a próclise. A ênclise nunca ocorre com esses tempos verbais. Então, por exemplo, direi-te a verdade. O correto é dir-te-ei a verdade. Olha só esse outro caso. Diria-te a verdade. Dir-te-ia a verdade. Então, a mesóclise ela só vai ocorrer com os verbos empregados no futuro, ou do presente ou do pretérito, tá bom? Vamos ver outro exemplo. Olha, dir-lhe-ei coisas de que não gostará. Ajudar-te-ia se soubesse dos teus problemas, tá? Então, a mesóclise ela só vai ocorrer com o verbo no futuro, tá? Do presente ou do pretérito, ok? Já a ênclise, pessoal, ela ocorre obrigatoriamente nas seguintes situações a seguir. Olha só. Quando o pronome está depois do verbo e quando a colocação normal do pronome na língua culta. Então, aí você vai ter ênclise, tá? Quando o verbo inicia a oração ou com o verbo no imperativo afirmativo, certo? Então, por exemplo, disseram-me qual é o seu problema. Ou diga-lhe a verdade, tá? Olha aqui o exemplo. Entregou-me os documentos hoje, né? Ele parou, lembrando-se do pesadelo. Nesse caso, você tem, ó, lembrando-se. Você tem o verbo no gerúndio, sem a preposição em ou outra palavra atrativa. Então, você pode usar a ênclise, tá? Com verbos no infinitivo, também regidos pela preposição a. Então, por exemplo, começamos a questioná-lo, né, sobre o conflito, tá joia? Bom, pessoal, vamos observar agora quando que acontece colocação pronominal, no caso se você tiver mais de um verbo na oração, ou seja, uma locução verbal. Quais são as regrinhas para o uso da colocação pronominal quando nós temos mais de um verbo na oração? Vamos observar isso? Olha só, pessoal, aqui nós temos um esqueminha, né, mostrando quais são as situações em que vão ocorrer a atração da próclise, tá? Então, olha só, pronomes, advérbios, conjunções subordinativas e palavras negativas, só para reforçar aí a regrinha da próclise, porque é a que mais ocorre, tá? Olha lá, pessoal, então agora nós vamos observar aqui quando que a colocação pronominal, de que maneira a colocação pronominal vai ocorrer se eu tiver mais de um verbo na oração, ou seja, as locuções verbais, tá? Então, primeiramente, quando a locução é formada por um verbo auxiliar, mais um verbo no infinitivo ou no gerúndio. E aí nós vamos ter a ênclise, tá? Diante do infinitivo ou do gerúndio, ela sempre é permitida. Então, por exemplo, poderia dizer-lhe o que deseja ouvir, né? Ou vou dizer-lhe umas verdades, tá? A ênclise também, junto ao verbo auxiliar, pode ocorrer se não houver regra que exija próclise. Então, por exemplo, as mesmas regras relativas a um só verbo na oração. Vim-lhe contando toda a história, ou queria-o ver amanhã, tá? As mesmas regrinhas para a ênclise do verbo auxiliar, ela vai ocorrer se não houver regra que exija próclise, tá? As mesmas regras no caso de um verbo só, ok? A próclise também, diante de um verbo auxiliar, pode ocorrer se houver regra que a exige. Então, as mesmas regras relativas a um só verbo na oração. Não lhe quis pedir ajuda, talvez o esteja preparando, tá? Então, olha lá, estão me chamando lá fora, né? Então, aí você tem uma próclise em relação ao verbo principal, tá bom?
É importante vocês observarem que quando há regra que exige o uso da próclise, o pronome não pode ficar no meio da locução verbal, tá? Então, quando houver preposição entre o verbo auxiliar e o verbo no infinitivo, pode ocorrer próclise ou ênclise junto ao infinitivo. Então, teve de a chamar às pressas, ou teve de chamá-la às pressas, tá? Observe com a preposição a, os pronomes oblíquos, eles devem ocorrer ênclise junto ao infinitivo. Então, por exemplo, continuei a ajudá-lo, tá? E quando você tiver uma locução formada por um verbo auxiliar mais um verbo no particípio, né? A, do e, do ido, o pronome ele não vai poder vir depois do particípio, tá? A ênclise ela vai ocorrer junto ao verbo auxiliar, quando não houver regra que exija o uso da próclise, tá bom? Então, olha só, havia-lhe informado o acidente. Pensei que lhe houvesse dito isso. A próclise junto ao verbo auxiliar ocorre quando houver regra que exija o uso da próclise, tá? As mesmas regras que valem no caso de um verbo só na oração. Então, por exemplo, ninguém lhe tinha dado atenção. Olha lá, pensei que lhe houvesse dito isso, certo? Então, pessoal, olha só, agora nós vamos verificar o uso dos pronomes na linguagem coloquial, ok? Nós vimos em módulos anteriores que os países falantes da língua portuguesa firmaram um acordo para padronizar a ortografia do português. Isso pode amenizar algumas divergências em relação ao uso da língua, porém, muitos outros problemas permanecem, como no caso da sintaxe, por exemplo. A colocação pronominal, em especial na linguagem coloquial, tendem a ser diferente, tá? Entre os falantes do Brasil e de Portugal. Os portugueses, eles têm uma forte tendência de usar a ênclise, tida como a posição correta na norma padrão do português. Já nós, brasileiros, tendem a usar mais frequentemente a próclise, que ocorre somente em casos específicos na norma padrão. Assim, na linguagem coloquial, é muito comum que os falantes do Brasil, nós, no caso, iniciem frases com pronomes, por exemplo, me desculpe por isso, te amo, né? Coloquem o pronome antes dos verbos em situações que não exigem isso, por exemplo, ele me viu, né? Ou use o pronome antes do infinitivo, do gerúndio ou do particípio de locuções verbais, com ou sem regras que exijam o uso da próclise. Por exemplo, não pude te ajudar, estava se sentindo mal, tinha me dito verdades. Então, eu coloquei aqui no quadrinho, né, mostrando para vocês no primeiro plano aí o registro coloquial e depois aqui ao lado o registro culto, tá? Então, a primeira coluna vai apresentar usos muito comuns na oralidade, mas que têm que ser evitados, principalmente em textos escritos, tá? Até mesmo em contextos em que a fala culta é requerida, devemos ter esse cuidado para não cometer esses desvios, tá bom? Então, olha lá, eu vi ela ontem, né? Você acaba até criando uma cacofonia, ó. Eu vi ela, né? Então, o correto seria eu a vi ontem. Isso é muito bom pra gente, isso é muito bom para nós, não é? O trabalho era uma parada sinistra, o trabalho era dificílimo, né? Você tira o negocinho da torneira e conserta ela, né? Tire a carrapeta da torneira e conserte-a. Todo mundo sabe esse negócio. Todos têm conhecimento dessa questão. Olha lá, olha a frase iniciando com pronome oblíquo, gente, não pode, olha lá. Se retire daqui, né? O correto seria retire-se daqui, né? Você não vai iniciar oração nenhuma com pronome oblíquo, tá? O cara veio pra cima de mim berrando. O homem interpelou-me aos gritos, né? Falta 5 minutos para acabar a aula. Faltam 5 minutos para acabar a aula. O diretor pediu para mim vir aqui. O diretor pediu para eu vir aqui, né? É muito comum esse mim antes do verbo, gente. Mim é só em final de frase, tá? Ele não pode, o mim não conjuga verbo. O pronome que vai conjugar verbo na primeira pessoa é o eu, tá bom? Então, essa outra coluna do registro culto apresenta os mesmos usos, só que ajustados de acordo com a norma culta. Certo? Vamos ler agora um texto do Luiz Fernando Veríssimo que aborda de modo bem humorado a diferença da colocação pronominal que existe entre a linguagem formal e a coloquial, ok?
Olha só, pessoal, aqui eu coloquei só a primeira parte do texto, mas vocês podem acompanhar aí na página 346 do capítulo 11, ok? Papos. Me disseram, disseram-me. O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como quero e te digo mais, ou digo-te. O quê? Digo-te que você, o te e o você não combinam. Lhe digo? Também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato, e que eu vou te partir a cara. Lhe partir a cara. Partir a sua cara. Como é que se diz? Partir-te a cara? Pois é, parti-la-ei se você não parar de me corrigir, ou corrigir-me. É para o seu bem. Dispenso as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu, o quê? O mato. Que mato? Mata-o. Mato-lhe. Mato você. Mater-lhe-ei-te. Ouviu bem? Eu só estava querendo, pois esqueça-o e para ti. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem. Ou entenderem-me. No caso, não sei. Ah, não sabe, não o sabes. Sabes-lo não. Esquece. Não. Como esquece? Você prefere falar errado? E o certo é esquece ou esqueça. Ilumine-me, me diga. Ensine-los-me. Vamos? Depende. Perfeito, não o sabes. Ensinar-me-lo-ias se o soubesses, mas não sabe-os? Está bem. Desculpe. Fale como quiser. Agradeço-lhe a permissão para falar errado que me dás, mas não posso mais dizer-lo o que ia dizer-te-ia. Por quê? Porque com todo esse papo, esqueci-lo. Olha só, pessoal, e aí, gostaram do texto? Esse texto é do Luiz Fernando Veríssimo, né? Ele nasceu em 1936, ele escreve crônicas, né, narrativas, mas o forte dele mesmo é a crônica, tá? Ele nasceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ele é filho do escritor Érico Veríssimo. Conhecido por suas obras cheias de humor, Luiz Fernando, além de escritor, ele também é cartunista. Seus contos e crônicas ocupam lugar de destaque como a coletânea Comédias da Vida Privada, de 94, e atualmente ele é colunista dos jornais O Estado de São Paulo e O Globo, certo? Bom, nós percebemos então que nesse texto, Veríssimo brinca com a situação de uma pessoa tentando corrigir o português usado por uma outra. Aquele que fala em primeiro lugar, ao tentar reformular o que diz, acaba cometendo outras inadequações, segundo a norma padrão, certo? Vocês perceberam isso? No final, como elas conferem tanta importância à parte gramatical, o diálogo não progride, pois um dos falantes acaba se esquecendo do assunto que iria tratar. É importante que vocês observem que o argumento do falante, que é corrigido, o importante é que me entenderem, o que de fato pode ser aplicado à linguagem coloquial. Ainda que a língua portuguesa, em situações informais, desvie-se, né, das regras da norma padrão, ela é compreensível pelos falantes, já que constitui uma prática comum no dia a dia, não é? Dessa forma, não se pode dizer que a colocação pronominal que não segue a norma padrão da língua esteja errada. A adequação ou não depende do contexto em que os falantes e os termos estão inseridos. É o que eu sempre falo para vocês. Vocês têm que observar o quê? A situação. A situação pede aquela linguagem? É uma situação de escrita, de oralidade? É uma entrevista de emprego? É uma conversa informal? Do que se trata? Em que situação eu vou usar esse tipo de linguagem? É isso que vocês têm que verificar, certo? Bom, vou deixar os exercícios para vocês realizarem sobre esses módulos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.